Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós teremos uma aula do módulo básico sobre o conteúdo aí, de engenharia genética, no qual nós vamos discutir uma das técnicas mais utilizadas em um laboratório de biologia molecular, que é a técnica de eletroforese em gel. Quem aí já trabalhou num laboratório de biomol ou então conhece alguém que trabalha, com certeza vocês já ouviram essa expressão, eu tô ali correndo um gel, né? Ah não, hoje eu corri um gel. Gente, esse método ele é usado em laboratórios desse tipo todo santo dia, tá? Então é realmente um método muito comum, muito cotidiano e que com a prática você começa realmente a fazê-lo de uma maneira bem simples e com bastante velocidade, tá ok? O que então que consiste, uma eletroforese em gel? Gente, um gel é uma suspensão coloidal onde você tem as fibras ali dessa suspensão do gel formando uma malha. Então ela fica uma malha desse jeito, assim, ó, tá toda entrelaçada. E aí tem alguns espaços que são menorzinhos, outros espaços que são maiores. Então ele fica, todo assim. Qual que é a ideia? Você coloca a sua substância que você quer analisar dentro desse gel, então você tem um buraquinho para você botar essa substância dentro desse gel, certo? E aí você cria um campo elétrico com uma fonte negativa de um lado, positiva do outro, certo? A amostra que você coloca, então esse material que você colocou dentro do gel, ele vai ter uma carga. Normalmente, tá, as substâncias que a gente trabalha, que seria DNA, RNA, proteínas, no preparo que a gente faz, eles ficam com uma carga negativa, certo? Negativa. Então, na hora que você submete a um campo elétrico, essas substâncias, o DNA, o RNA, as proteínas, elas vão ser atraídas para o campo positivo, certo? Então fica negativo, positivo e eles vão ser atraídos lá para o positivo. Nessa atração ele vai andando, dentro do gel. Só que o gel é assim. Então, moléculas que são menorzinhas, elas passam com mais facilidade. Elas saem atravessando os buraquinhos do gel e chegam rapidamente no final, do gel. As moléculas que são maiores, elas acabam indo com mais lentidão, porque elas não vão conseguindo passar no meio dessa malha do gel. E aí, no fim das contas, depois de um tempo que você deixou esse campo elétrico ligado, você vai ter as moléculas menores mais para o final do gel, as moléculas maiores mais para cima do gel, mais para o início do gel. Ou seja, você separou as moléculas por tamanho, certo? Então, se eu tenho lá 10 fragmentos de DNA, coloco todos eles juntos dentro do gel, pum, tá tudo junto num tubinho assim, o DNA, todo misturado. Boto lá dentro do gel, deixo esse campo elétrico ligado, meia hora, uma hora, ele vai correr para dentro desse gel e vai separar. Cada um dos 10 fragmentos, se eles tiverem tamanhos diferentes, vai ficar em uma posição. Os menorzinhos mais para baixo, os maiores mais para cima. Entenderam? Então é um método para fazer essa separação das moléculas, tá? Depois que separou, então você fez lá o gel, correu, separou as moléculas, você consegue visualizá-las. De que jeito? A gente usa corantes específicos para aquela substância que você tá querendo ver. Então, DNA e RNA têm corantes próprios, certo? O mais comum utilizado em laboratório é o brometo de etídio, que é uma substância que intercala o DNA, então ele fica intercalado no meio do DNA. E aí o RNA também, o RNA ele acende também com o brometo. E aí o que acontece? Esse brometo de etídio, ele é responsivo à ultravioleta. Então, na hora que você acende luz ultravioleta, ele acende. E aí, os locais onde tem o DNA acumulado, onde está o seu fragmento de DNA, ele vai realmente acender. Você vai enxergar ele lá no meio, certo? Por conta, do brometo de etídio que está ligado ao DNA. Entenderam? Então, é um corante. Você bota lá esse corante, quando liga a luz ultravioleta, você vai enxergar, o brometo de etídio. A mesma coisa vale para proteínas, só que a gente vai usar corantes diferentes. Então, a proteína, você tem um corante muito usado, que é chamado de Comace Blue, que é o azul de Comace, que é uma substância que ela se liga realmente às proteínas, e ele é azul, como o nome sugere. Então, quando você faz um gel de proteínas, corre as proteínas, elas são separadas lá pelo tamanho, e aí você cora com esse Comace e aí você vai ver as bandinhas, os locais ali azuis que são
os locais onde estão as proteínas de diferentes tamanhos, certo? Para proteínas também pode ser usado um outro corante, que é o nitrato de prata, tá? Então a prata ela também pode se ligar nas proteínas, e aí a gente usa um método de revelação que é super sensível aonde a região onde tem as proteínas que a prata está, ela fica mais escura. Então no gel você vai ver umas regiões, os pontos mais escuros, que são os locais onde tem proteínas, entendeu? Então esse método de eletroforese é um método visual, gente. Você enxerga, você vê aonde que estão os fragmentos de DNA, de RNA, de proteínas. E aí você consegue realmente ter uma noção do tamanho deles, dá para quantificar o tamanho. Se você botar uma referência junto, você consegue dizer exatamente o tamanho das moléculas que estão ali, tá? De DNA e RNA. E é muito útil para você verificar, né? Porque como é visual, você está enxergando, você vê se o seu DNA está intacto, se você não teve degradação, você vê se ele está presente ou se ele não está presente, vê se o tamanho está certo, então você consegue conferir o tamanho. Então é um método analítico bastante útil no dia a dia de um laboratório de engenharia genética, certinho? Então essa é a ideia. Bom, existem duas matrizes de gel, tá, que são mais comuns. O gel de agarose, certo? Que é um polissacarídeo, tá, que nós utilizamos e ele forma realmente uma malha, né, ali. Você pode variar a concentração de agarose para ficar uma malha mais apertada ou uma malha mais folgada, certo? E os géis de agarose são comumente mais usados para DNA ou RNA, tá bom? Então esses dois são mais usados em gel de agarose. Outra opção são os géis de poliacrilamida. Então, a poliacrilamida é um polímero, né, que nós produzimos lá no laboratório, e aí quando você faz a polimerização ele também forma essa malha, né, que fica parecendo uma gelatina, tá? Os dois, tá? Tanto a agarose quanto a poliacrilamida parece um pouco uma gelatina. E a ideia é que as proteínas, tá, no caso da poliacrilamida, sejam separadas de uma forma mais eficiente. Então, normalmente, géis de poliacrilamida são usados para proteínas. Ah, mas posso usar DNA, RNA em poliacrilamida? Pode. Só que a questão é que, assim, só se for uma situação muito específica, porque DNA e RNA você consegue ver bem em agarose. E o gel de agarose é um gel muito mais fácil de fazer, mais barato, mais rápido. O gel de poliacrilamida dá bastante trabalho, sabe? É bem mais trabalhoso. Então, a utilização deles no dia a dia costuma ser muito mais voltado para as proteínas, tá? E não tanto para DNA e RNA. Mas poderia usar, tá? Se você fizer lá um gel de poliacrilamida para DNA, você vai conseguir enxergar e ele consegue ter uma boa definição, ele consegue separar bem, sabe? Então os géis de poliacrilamida eles têm bastante resolução. Você consegue separar dois pedaços, dois fragmentos, né, das moléculas que são próximos. Tamanhos parecidos, eles podem ser separados em um gel de poliacrilamida, certinho? Então, algumas ideias aí gerais para vocês. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Então o gel ele é assim, né? Tá? Você monta lá ele, você faz a gelificação dele, né? Então assim, ele vai estar líquido, tá? Inicialmente. E aí depois que ocorre a polimerização, no caso da poliacrilamida, ou a gelificação no caso da agarose, ele endurece, ele vira uma gelatina mesmo, certo? Durinho, né? Assim, né? Aquele durinho meio macio. E aí você coloca aqui no início, ó, na parte de cima aqui dele, uns buracos. Então o gel ele não fica intacto não, ele fica com uns buraquinhos aqui em cima, ó. Se fossem poços, né? Beleza? Então você bota uns pocinhos lá em cima dele, né? E aí é justamente nesses pocinhos que você vai pôr a sua amostra. Então eu chego aqui e boto, por exemplo, esse é um gel de DNA, um gel de agarose, né? E eu estou correndo um DNA nele. Eu boto aqui uma amostra de DNA, certo? Aí aqui eu boto outras amostras de DNA, ó. Um DNA que eu extraí de uma célula, um DNA que eu isolei de algum lugar, um DNA que eu construí de algum jeito, enfim, qualquer DNA você pode pôr aqui, né? Então botei, ó, em cada pocinho eu botei uma amostra de DNA, certo? Aí agora eu venho aqui e submeto um campo elétrico. Nessa região negativo, nessa região positivo. O DNA, nesse preparo que nós fazemos, ele fica com carga negativa. Então, na hora que eu submeto esse campo elétrico, ele vai ser repelido pelo negativo e atraído pelo positivo. Então, ele vai entrar no gel, certo? E depois de um tempo, meia hora, uma hora, você vai ver que os fragmentos de DNA, ó, vão estar
todos separadinhos. Quando você bota o corante, né, e vê e observa, você vai ver lá cada um desses fragmentos assim, né? Então, nesse caso aqui, o primeiro, essa amostra em vermelho, ele tem lá 4 fragmentos, entendeu? Aí esse segundo aqui, ó, ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 fragmentos. Esse é o maior, esse é o menor. Tá vendo? Por que esse é o menor? Porque foi o que mais desceu, o que desceu mais rápido, né? Então ele é pequenininho, ele passou fácil pela malha do gel. Enquanto que os outros que são maiores vão ficando no caminho, né? Vão ficando mais para cima, entenderam? Aí esse outro aqui, ó, ele tem 2 bandas aqui, uma banda aqui, assim. Então, um outro perfil, né? São outros fragmentos, né, de DNA. E aí esse último aqui, ele tem um pedaço aqui em cima, aí ele tem mais 2 aqui, ele tem um lá embaixo também. Aí, então, eu tenho aqui outros fragmentos, entendeu? Então, você consegue, né, observar realmente o DNA dessa forma. E aí, como eu disse, é possível você dizer o tamanho exato. De que jeito? Nessa primeira que eu botei em vermelho, eu coloquei um marcador que são fragmentos conhecidos de DNA. Então, nesse daqui, eu sei os tamanhos, eu já sabia antes, certo? Então, por exemplo, esse pedaço aqui, ele tem 500 pares de base, tá? 500 pares de base. Lembrando que pares de base é uma medida de tamanho de DNA, né? Então, quantos nucleotídeos tem, né? Então, esse tem 500, esse aqui tem 1000, então 1000 pares de base. Aí esse de cima aqui tem 3000 pares de base. E esse último lá em cima, ele tem aí 6000 pares de base, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, esses em vermelho eu sabia o tamanho. Os outros não. Os outros eu não sei o tamanho. Mas agora que eu fiz essa eletroforese, esse gel, eu sei o tamanho. Por exemplo, esse cara aqui. Qual que é o tamanho dessa banda aqui, ó, que eu marquei? Eu sei que você tem que correr todo mundo junto, né? Então eu sei que 500 dá nessa altura aqui, ó. Então esse aqui é um 500, né? O 1000 dá nessa altura aqui. Então proporcionalmente aqui deve estar na faixa ali de uns 600, 600 e pouco. Então esse é o tamanho dessa banda, 600 e alguma coisa. Aí essa mais de cima aqui, ela já vai estar mais perto do 1000, né? Então ela vai estar uns 800 e alto, 900, entenderam? Então você consegue dizer de todo mundo, ó, esse daqui, abaixo de 500, deve estar na faixa aí dos 200 e alguma coisa, certo? Então você dá uma aproximação. Existem marcadores desse, tá, de tamanhos conhecidos, para todos os tamanhos. Tem alguns que tem vários bem detalhados, para que você consiga dizer exatamente o tamanho. Tem outros que são assim, um pouco mais gerais, só para você ter uma noção, entenderam? Então, usando marcadores, você consegue dizer o tamanho dos fragmentos que estão ali. Pode ser de DNA, de RNA, de proteínas, sempre dá para fazer essa análise, certinho? Tá? Então, isso é uma eletroforese em gel. Muito útil, tá? E é realmente um método cotidiano. Faz-se isso praticamente todo dia no laboratório, quando você está fazendo análise de DNA, de RNA ou de proteínas. Beleza? Então, é isso aí por hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima, gente!